nós vamos iniciar com os estudos da teoria dos conjuntos, que corresponde à nossa aula número 11, aqui nos tópicos. Veja bem, o que são conjuntos? Pode ser conjuntos de pessoas, conjuntos de professores, conjunto de alunos, mas nós vamos trabalhar basicamente com conjuntos numéricos, tá certo? E conjuntos numéricos, no matematiquês, existem alguns termos, alguns símbolos que são importantes a gente rever. Vamos lá. Conforme a gente vê aí na lâmina, a definição de conjunto, o que é? É uma coleção de objetos ou de alguma coisa, como, por exemplo, o conjunto dos estados da região sudeste. Conjunto de estados. O conjunto de todos os cursos das áreas de ciências exatas. Conjunto. Conjunto de todos os números reais, tal que x² menos 25 igual a zero. Como nós acabamos de estudar a equação do segundo grau, eu já sei que esse conjunto tem dois elementos. Quais são? Mais ou menos 5. Em geral, um conjunto é denotado em matemática por uma letra maiúscula do alfabeto. Eu sempre represento um conjunto por letra maiúscula. E entre chaves. Podemos dizer que, por exemplo, o conjunto é conjunto dos cursos da área de ciências exatas. Observem que a letra E, letra maiúscula, está entre chaves. Aí nós temos o conjunto representado através desse mapa de todos os países da América do Sul. Aqui nós temos o conjunto de todas as matérias que incluem o curso de mecatrônica. A interseção de todos os conjuntos me dá o curso de mecatrônica. Nós temos aí no quadro simbolizando o conjunto de todos os equipamentos necessários para levar energia a uma residência. Então, é um conjunto de equipamentos que serão necessários. Definição de elemento e pertinência. Acompanhe aí na lâmina que esses dados do matematiquês é muito importante. O que é um elemento de um conjunto? Pode ser definido como cada um dos componentes de um conjunto. Exemplo, Pernambuco é um elemento do conjunto dos estados brasileiros. Pertinência significa dizer, olha o símbolo aí de pertinência, é um E cortado numa transversal. Quando é cortado na transversal, significa não pertence. Quando não é cortado, significa pertence. Por exemplo, o estado de Pernambuco pertence ao conjunto dos estados do Brasil. Qual é o conjunto dos países que não fazem fronteira com o Brasil? Nós temos dois elementos nesse conjunto. Quais são? O Chile e o Equador. Tá bom? Isso na América do Sul. E não fazem fronteira mesmo. Vamos lá. Conjunto vazio. Conjunto vazio, ele é representado ou por um zero cortado na transversal ou com duas chaves sem nenhum elemento dentro. Por isso que eu chamo conjunto vazio. É um conjunto que não tem nenhum elemento. Conjunto universo é todo o contexto. É o conjunto representado pela letra U. É o todo e não parte do todo. Por exemplo, se eu colocar aqui, olha, qual é o conjunto universo dos estados da região sudeste? Então, esse conjunto tem 4 elementos. Quais são os elementos? Espírito Santo, Minas Gerais, Rio de Janeiro e São Paulo. Contido. Bom, para demonstrar o que significa estar contido, nós vamos dar alguns exemplos no quadro. Sobre a palavra contido no matematiquês, o que significa dizer isso? Nós estudamos em conjuntos numéricos alguns conjuntos. Por exemplo, o conjunto dos números naturais está contido no conjunto dos números inteiros
que está contido no conjunto dos números racionais. Vamos ver como é que nós representamos isso na matemática. Conjunto dos números naturais está contido no conjunto dos números inteiros. Ora, se o conjunto dos números naturais está contido no conjunto dos números inteiros, significa dizer que o conjunto dos números inteiros é o contrário aqui, ó. Contém o conjunto dos números naturais. Olha, o conjunto dos números inteiros contém, quer dizer, o conjunto dos naturais está dentro do conjunto dos números inteiros. Portanto, nós podemos afirmar também que o conjunto dos números inteiros está contido no conjunto dos números racionais. E o conjunto dos números naturais também está contido no conjunto dos números racionais, está dentro. Bom, agora nós vamos trabalhar com operações entre conjuntos, união entre conjuntos, interseção entre conjuntos. Aí na lâmina você pode observar que A união com B significa dizer que nesse conjunto estão todos os elementos que pertencem tanto a A quanto ao conjunto B. Exemplo, a gente pode observar aí, se A é o conjunto com os elementos 1, 2, 3 e 4, e o conjunto B é um conjunto com 3 elementos. Que elementos são esses? 3, 4 e 8. Portanto, A união com B, que eu represento pela letra U, vai ser quem? Todo mundo, porque está se tratando de uma união. Então, serão o 1, o 2, o 3, o 4 e o 8, inclusive. Eu costumo brincar com os meus alunos dizendo que é arrastão. União, tudo quanto é elemento que pertence aos conjuntos entra no jogo. Olha o gráfico aí, olha o diagrama apresentado. O conjunto A tem os elementos 1, 2, 3 e 4. E o conjunto B tem os elementos 3, 4 e 8. A união entre eles é tudo que está em vermelho aí, ó. União. Todos os elementos que estiverem dentro desses conjuntos fazem parte do conjunto A união com B. Interseção entre conjuntos. Bom, a interseção entre conjuntos, eu só vou considerar os elementos que pertencem tanto a um conjunto quanto a outro. Vamos ver o exemplo aí da lâmina. Se A é um conjunto com os elementos 1, 2, 3 e 4, e B, o conjunto com os elementos 3, 4 e 8, a interseção com B, interseção é um U de cabeça para baixo. Significa dizer que pertencerão a esse conjunto A interseção com B apenas os elementos que pertencem tanto a A quanto a B. Observem o diagrama aí, ó. Só o que está em vermelhinho aí. Isso significa interseção. Diferença entre conjuntos. Vamos a um exemplo aqui, interessante antes disso, do exemplo 2. Se eu tenho o conjunto A com os elementos 1, 2 e 3 e o conjunto B com os elementos 4, 5 e 6, observem, eu não tenho nenhum elemento no conjunto A que esteja no conjunto B. Portanto, a interseção do conjunto A com o conjunto B é o conjunto vazio. Já a união entre esses dois conjuntos vai ser um conjunto com os elementos 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Diferença entre conjuntos. Vamos na prática. Na lâmina nós temos o exemplo aí. Se A é um conjunto com os elementos 1, 2, 3 e 4, e B, um conjunto com os elementos 3, 4 e 8, o que significa A menos B? Significa todos os elementos do conjunto A
menos os elementos do conjunto B. Inclusive aqueles que têm em A e em B. Mas como ele está falando que B não entra, então só entram aqueles que estão no A, apenas em A. Então, por exemplo, A menos B vai ser igual a quanto? O conjunto com dois elementos, 1 e 2. Por quê? 3 e 4 não entra, porque eles estão no conjunto B. Olha no diagrama aí. Somente os elementos que pertencem ao conjunto A entram, que é 1 e 2. Os que pertencem a A e B não entram. Quais são? 3 e 4. E os que pertencem somente a B também não entram. Essa é a representação da diferença do conjunto A menos o conjunto B. Complementos entre conjuntos. Aí eu quero fazer essa representação no quadro para vocês que vai ficar melhor. Depois nós voltamos aqui à tela. Observem esse diagrama aqui. Eu tenho no conjunto A os seguintes elementos. 1, 2, 3 e 4. Nós temos no conjunto B os elementos 3 e 4 apenas. Aqui é conjunto vazio, não tenho nenhum elemento. Então, o que significa o complementar? Complementar de B em A. É assim que eu leio. Complementar de B em A significa A menos B. São todos os elementos que pertencem a A menos os elementos que pertencem a B. Quais são os elementos que pertencem a A? 1, 2, 3 e 4. Os que pertencem a B, 3 e 4. Então, o complementar de B em A vai ser somente essa meia-lua aqui, ó. Tá vendo? Quais são os elementos que pertencem a esse conjunto? 1 e 2. Se eu perguntar o contrário, qual é o complementar de A em B? Complementar de A em B é o contrário, é a mesma coisa que B menos A. Que conjunto será esse? Conjunto vazio, porque eu já vou representar por essa meia-lua aqui em pontinho. É tudo que tem em B menos o que tem em A. O 3 e o 4 estão no A. Então, só sobrou aqui. Aqui eu tenho algum elemento? Não. Portanto, conjunto vazio que eu posso representar dessas duas maneiras. Bom, agora nós vamos colocar em prática com um exercício um pouquinho mais elaborado. Esse exemplo número 1 que eu tenho aí, nós vamos resolver também no quadro. Então, vamos ao exemplo que está na lâmina aí, olha. Essa operação com conjuntos. Observem um detalhe. Se eu for analisar o enunciado do problema, vocês vão verificar que eu só tenho dois conjuntos, que é o conjunto A. Eu tenho interseção entre os conjuntos? Tenho interseção. O conjunto B. A interseção está aqui no meio. O grande segredo é você partir da interseção. É por aí que você vai começar. Qual é a interseção do conjunto A com o conjunto B? São os elementos 2 e 4. Correto? Ele está falando que A menos B é um conjunto com os seguintes elementos, 1, 5 e 6. A menos B é tudo que está em A menos o que está em B. Então, A menos B é o que está aqui, ó, nessa luazinha aqui, ó. Então, eu vou ter o 1, o 5 e o 6. Então, o conjunto A, ele tem quais elementos? 1, 2, 4, 5 e 6. Só que ele está perguntando, e o conjunto B, quantos elementos tem? Ora, vejamos. O 0 é um deles. Vamos ver se tem outro. 1, 2, o 3 é outro deles. O 4, 5 e o 6 estão aqui.
Então, a solução vai ser qual? O conjunto B tem os elementos 0 e 3. Tem 2 elementos. Positivo? Vamos a mais um exemplo na lâmina para a gente encerrar a nossa aula. Observa que aí eu tenho uma situação em que eu tenho uma tabela com linhas e colunas, para que vocês possam responder a 2 perguntas neste problema. É contextualizado, tá certo? O resultado de uma pesquisa feita com 200 habitantes, escolhido dentre os habitantes de uma cidade para analisar a aceitação de certo projeto governamental. E está falando que ele está demonstrado nessa tabela. Então, você vai analisar. Então, a linha, você vai observar que está representado por que itens? Quem é a favor, quem é contra e o total. E a coluna? Quem é da área urbana, quem é suburbano e quem é da área rural. E tem uma coluna dos totais aí. Baseado no entendimento desses itens, você vai resolver a letra A e a letra B. Resumindo, observe, eu tenho 3 conjuntos. O conjunto A interseção com C é o que está representado em vermelho aí, assim como os demais. Esse resumo eu coloquei para que vocês analisem qual é a relação existente entre conjuntos com 3 elementos. Vamos novamente ao quadro para eu poder auxiliar vocês a distinguirem quem é quem dentro desse processo. Digamos que num laboratório eu queira fazer uma pesquisa de pacientes que possuem o vírus da AIDS. Aqui eu vou ter 3 grupos. Grupo A, por exemplo, dos heterossexuais. Grupo B, eu vou colocar aqui o grupo dos heterossexuais, aqui dos hemofílicos, que adquirem o vírus através da hemodiálise. E aqui eu tenho um conjunto C, deixe-me ver, dos toxicômanos. Muita gente adquire o vírus da AIDS através do uso de seringas, né, para injetar a droga. Então, vamos lá. Através do sangue que corre nas seringas. Muito bem. Se eu sempre parto da interseção dos 3. Se eu disser que aqui eu tenho 4, significa que essa interseção aqui, esse grupo aqui, pertence aos 3 grupos. Esses 4 aqui, eles são heterossexuais, hemofílicos e toxicômanos. Se eu disser que aqui tem 5, significa que tipo essa bola de futebol americano aqui, eu tenho quanto ao todo? 5 mais 4, 9. Significa que 9 pessoas aqui pertencem ao grupo dos hemofílicos e dos toxicômanos. Perceberam? Aqui eu tenho, hemofílicos, tem aqui, 5 hemofílicos. E também tem 4 toxicômanos. 4 hemofílicos aqui, 5 mais 4, 9. Aqui, no grupo dos toxicômanos, eu também tenho 5 e 4, 9. Então, por enquanto, a interseção de hemofílicos e toxicômanos é igual a quanto? 9. Se eu colocar 2 aqui, significa que 6 pessoas, olha aqui, 6 pessoas, elas são tanto heterossexuais quanto hemofílicas. E se eu colocar 1 aqui, significa que 5 pessoas são heterossexuais e toxicômanas. Entenderam? Isso aqui vai me dar interseção entre 2 conjuntos. Aqui. Aqui vai me dar interseção entre 2 conjuntos. E aqui vai me dar interseção entre esses 2 conjuntos. E quais são
os elementos, o número de elementos que só são heterossexuais. Aí eu coloco aqui, ó, 8. 8 só são heterossexuais. Eles não são do grupo de risco de hemofílicos nem toxicômanos. Quantos só são hemofílicos, mas não são heterossexuais? Deve ser de outro grupo, vou colocar 3 aqui. E quantos só são toxicômanos? Eu vou colocar 2 aqui também. Eles só são toxicômanos, só são hemofílicos e só são heterossexuais. Se eu quiser saber quantas pessoas foram pesquisadas, é simples. Eu vou somar 8 mais 1, mais 4, mais 2, mais 3, mais 5 e mais 2. Eu vou ter o total de pessoas que estão no grupo de riscos. E se eu colocar um conjunto aqui, que eu vou colocar outros, e disser que aqui tem 10, quem são esses 10? São pessoas que foram pesquisadas, mas que não são nem heterossexuais, nem hemofílicos e nem toxicômanos, mas que possuem também o vírus da AIDS. Entenderam como é que funciona? Baseado nisso, voltemos à lâmina lá. Nesta lâmina, no resumo, vocês vão identificar, então, achurado com a cor vermelha, justamente a interseção do conjunto A com o conjunto C, a interseção do conjunto A com o conjunto B, aí vai ficar mais claro para vocês esse estudo. Eu incluir de forma mais colorida ainda a operação com conjuntos entre 3 conjuntos, né? Conjunto A, conjunto B e conjunto C, identificando quem é quem nessa segunda lâmina. E na terceira eu deixei um pequeno exercício. Utilizando as operações aprendidas agora, responda. Essa região achurada de amarelo, vocês vão tentar identificar quem é quem. Tá certo? Bom trabalho para todos. Conjuntos numéricos. Só repetindo. Conjuntos numéricos, nós temos o conjunto dos números naturais, conjunto dos números inteiros, conjunto dos números racionais. E eu coloquei nesta lâmina um pequeno diagrama para vocês entenderem quais são os conjuntos que contêm outros e os conjuntos que estão contidos em outros.